Proslógio. Santo Anselmo da Cantuária, 1033 a 1109. Proêmio. Mal acabei de escrever o monológio, ascendendo aos pedidos de alguns irmãos, o qual servisse como exemplo de meditação sobre os mistérios da fé para um homem que busca, em silêncio, descobrir através da razão o que ignora, e dei-me a conta de que essa obra era difícil de ser entendida devido ao entrelaçamento das muitas argumentações. Então comecei a pensar comigo mesmo se não seria possível encontrar um único argumento que, válido em si e por si, sem nenhum outro, permitisse demonstrar que Deus existe verdadeiramente e que Ele é o bem supremo, não necessitando de coisa alguma, quando, ao contrário, todos os outros seres precisam dele para existirem e serem bons. Um argumento suficiente, em suma, para oferecer provas adequadas sobre aquilo que cremos acerca da substância divina. Ao dirigir com zelo e frequência o pensamento para esse fim, às vezes parecia-me ter alcançado o objetivo, outras tinha a impressão que se me embaciava a mente. Por fim, desanimado, procurei deixar de lado a tarefa, julgando impossível conseguir o que buscava. Mas por mais que me esforçasse por afugentar o propósito, porque me afastava de outras ocupações profícuas, ele voltava a mim com insistência crescente. No entanto, um dia, quando já estava cansado de resistir a essa perseguição inoportuna, justamente no calor do conflito dos meus pensamentos, eis que se apresenta a ideia que já desesperara de encontrar. Acolhi-o com tanto entusiasmo quanto empenho colocara em rechaçá-la, considerando que se ela fosse fixada por escritos poderiam constituir um prazer para quem a lesse, assim como deu a mim uma alegria imensa quando a encontrei. Redigi este opúsculo como uma pessoa que se esforçasse para elevar a sua mente até a contemplação de Deus, a fim de compreender aquilo que acredita. Como nem neste opúsculo, nem outro recordado acima parece-me digno de serem chamados de livros, nem se me apresentavam tão importantes para propor-lhe o nome do autor, e, entretanto, fazia-se necessário atribuir-lhe um título que convidasse a lê-los todos aqueles em cujas mãos caíssem. Dei a cada um deles uma denominação. Chamei o primeiro de exemplo de meditações sobre o fundamento racional da fé e o segundo a fé buscando apoiar-se na razão. Já muitos os tinham transcritos com esse título, quando várias pessoas, entre elas o reverendíssimo arcebispo de Lyon, Hugo, legado apostólico, que usou de sua autoridade, obrigaram-me a pôr em cada um deles o meu nome. E para tornar a coisa mais fácil, intitulei um monológio, isto é, solilóquio, e outro proslógio, ou meditação. Capítulo 1. Exortação à contemplação de Deus. Eia, vamos, homem, foge por um pouco às tuas ocupações, esconde dos teus pensamentos tumultuados, afasta as tuas graves preocupações e deixa de lado as tuas trabalhosas inquietudes. Busca, por um momento, a Deus e descansa um pouco nele. Entra no esconderijo da tua mente, aparta de tudo, exceto de Deus e daquilo que pode levar-te a ele, e fecha a porta, procura-o. Abre ele todo o teu coração e diz-lhes: quero o teu rosto, busco com ardor o teu rosto, ó Senhor. Eis-me, ó Senhor meu Deus, ensina agora o meu coração onde e procurar-te. Eis-me, ó Senhor meu Deus, ensina agora ao meu coração onde e como procurar-te, onde e como encontrar-te. Senhor, se não estás aqui na minha mente, se estás ausente, onde poderei encontrar-te? Se tu estás por toda parte, por que não te vejo aqui? Certamente habitas uma luz inacessível. Mas onde está essa luz inacessível? E como chegar a ela? Quem me levará até lá e me introduzirá nessa morada cheia de luz para que ali possa enxergar-te?
Mas por quais traços e por que aspecto conseguirei reconhecer-te? Nunca te vi, ó Senhor meu Deus. Senhor, eu não conheço o teu rosto. Que farás, ó Senhor? Que farás este teu servo tão afastado de ti? Que farás esse teu servo tão ansioso pelo teu amor e, no entanto, lançando tão longe de ti, anela ver-te, mas teu rosto está demasiado longe dele. Deseja aproximar-se de ti, mas a tua habitação fica inacessível. Arde pelo desejo de encontrar-te e não sabe onde moras. Suspira só por ti e não conhece o teu rosto. O Senhor, tu és meu Deus e o meu Senhor, e nunca te vi. Tu me fizeste e resgataste, e tudo o que tenho de bom devo a ti. No entanto, não te conheço ainda. Fui criado para ver-te e até agora não consegui aquilo para que fui criado. Oh, quão miserável é a sorte do homem que perdeu aquilo porque foi feito. Oh, quão dura e cruel aquela queda pela qual tantas coisas ele perdeu. E que encontrou? Que teves em troca? Que lhe ficou? Perdeu a felicidade para a qual foi criado e encontrou a miséria para a qual certamente não foi feito. Afastou-se daquele sem o qual não há felicidade e ficou com aquilo que é, por si, mísero e caduco. Antes o homem alimentava-se com o pão dos anjos e agora, faminto, come o pão da dor, que sequer conhecia. Ó, luto comum dos homens, pranto universal dos filhos de Adão. Este tinha fartura de tudo e nós morremos de fome. Ele era rico e nós somos mendigos. Ele tinha felicidade e a perdeu miseravelmente, e nós vivemos infelizes. Tudo desejando e indigentes, ficamos a mãos vazias. Porque ele, desde que o podia facilmente, não nos conservou um bem tão grande, cuja perda havia de nos acarretar nessas aflições? Porque nos tirou a luz para que ficássemos nas trevas? Porque nos privou da vida para nos condenar à morte? Miseráveis, de onde fomos expulsos e para onde fomos impelidos? De onde fomos arremessados, em que abismo fomos sepultados? Passamos da pátria para o deserto, da visão de Deus para a nossa cegueira, da alegria pela imortalidade para o horror da morte. Que mudança funesta! De tão grande bem para tão grande mal. Perda lastimável, dor profunda, terrível fardo de misérias. Mas ai de mim, que sou um dos miseráveis filhos de Eva, afastados de Deus. Que procurei empreender? O que consegui efetuar? Para onde procurava ir? Onde cheguei? A que aspirava? Por que suspiro? Procurava a felicidade e eis-me encontro na perturbação. Dirigia-me a Deus e incidia em mim mesmo. Buscava o descanso no segredo da minha mente e encontro, em meu íntimo, apenas tribulação e dor. Queria alegrar-me com toda a alegria da minha alma e vejo-me obrigado a gemer com os gemidos do meu coração. Esperava a felicidade e nada mais achei que a multiplicação dos suspiros. E tu, Senhor, até quando? Até quando, ó Senhor, ficarás esquecido de nós? Até quando conservarás o teu rosto afastado de nós? Quando iluminarás os nossos olhos e nos mostrarás o teu rosto? Quando reverterá a nós? Olha para nós, ó Senhor, escuta-nos, ilumina os nossos olhos, mostra-te a nós. Volta para junto de nós a fim de termos novamente a felicidade, pois sem ti só há dores para nós. Tem piedade de nosso sofrimento e esforços para chegar a ti, pois sem ti nada podemos. Convida-nos, ajuda-nos, Senhor. Rogo de que o meu desespero não destrua este meu suspirar por ti, mas respire dilatando meu coração na esperança. Rogo-te, ó Senhor, console o meu coração amargurado pela desolação. Suplico-te, ó Senhor, não me deixes insatisfeito após começar a tua procura com tanta fome de ti. Famélico,
Dirigi-me a ti. Não permitas que volte em jejum. Pobre e miserável que sou, fui em busca do rico e do misericordioso. Não permitas que retorne sem nada e decepcionado. Esse suspiro antes de comer, faze com que eu tenha comida após os suspiros. Ó Senhor, encurvado como sou, nem posso ver senão a terra. Ergue-me, pois, para que possa fixar com os olhos o alto. As minhas iniquidades elevará-se por cima da minha cabeça. Rodeiam-me por toda parte e oprime-me como um fardo pesado. Livra-me delas. Alivia-me desse peso para que não fique encerrado como num poço. Seja-me permitido enxergar a tua luz, embora de tão longe e desta profundidade. Ensina-me como procurar-te e mostra-te a mim que te procuro, pois sequer posso procurar-te se não me ensinares a maneira, nem encontrar-te se não te mostrares. Que eu possa procurar-te, desejando-te, e desejar-te ao procurar-te, e encontrar-te, amando-te, e amar-te ao encontrar-te. Ó Senhor, reconheço e rendo-te graças por ter criado em mim esta tua imagem, a fim de que, ao recordar-me de ti, eu pense em ti e te ame. Mas ela está tão apagada em minha mente por causa dos vícios, tão embaciada pela névoa dos pecados, que não consegue alcançar o fim para o qual fizestes, caso tu não a renoves e a reformes. Não tento, ó Senhor, penetrar a tua profundidade. De maneira alguma a minha inteligência molda-se a ela, mas desejo, ao menos, compreender a tua verdade, que o meu coração crê e ama. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente, creio, porque se não cresce, não conseguiria compreender. Capítulo 2. Que Deus existe verdadeiramente. Então, ó Senhor, tu que nos concedestes a razão em defesa da fé, faze com que eu conheça, até quando me é possível, que tu existes assim como acreditamos, e que és aquilo que acreditamos. Cremos, pois, com firmeza, que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior. Ou será que um ser assim não existe porque o incipiente disse em seu coração, não existe Deus? Porém, o incipiente, quando eu digo, o ser do qual não se pode pensar nada maior, ouve o que eu digo e o compreende. Ora, aquilo que ele compreende se encontra em sua inteligência, ainda que possa não compreender que existe realmente. Na verdade, ter a ideia de um objeto qualquer na inteligência e compreender que existe realmente são coisas distintas. Um pintor, por exemplo, ao imaginar a obra que vai fazer, sem dúvida, a possui em sua inteligência, porém, nada compreende da existência real da mesma, porque ainda não a executou. Quando, ao contrário, ao tiver pintado, não a possuirá apenas na mente, mas também lhe compreenderá a existência, porque já a executou. O incipiente há de ouvir igualmente que existe na sua inteligência o ser do qual não se pode pensar nada maior, porque ouve e compreende essa frase, e tudo aquilo que se compreende encontra-se na inteligência. Mas o ser do qual não é possível pensar nada maior não pode existir somente na inteligência. Se, pois, existe apenas na inteligência, poder-se-ia pensar que há outro ser existente também na realidade, e que seria maior. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada maior existe somente na inteligência, este mesmo ser, do qual não se pode pensar nada maior, tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo maior, o que certamente é absurdo. Logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior existe, sem dúvida, na inteligência e na realidade. Capítulo 3. Que não é possível pensar que Deus não existe. O que acabamos de dizer é tão verdadeiro que nem é possível sequer pensar que Deus não existe. Com efeito, pode-se pensar na existência de um ser que não admite ser pensado como não existisse. Ora,
Aquilo que não pode ser pensado como não existente, sem dúvida, é maior que aquilo que pode ser pensado como não existente. Por isso, o ser do qual não é possível pensar nada maior, se admitisse ser pensado como não existente. Ele mesmo, que é o ser do qual não é possível pensar nada maior, não seria o ser do qual não é possível pensar nada maior, o que é ilógico. Existe, portanto, verdadeiramente, o ser do qual não é possível pensar nada maior, e existe de tal forma que nem sequer é admitido pensá-lo como não existente. E esse ser, o Senhor, nosso Deus, és tu. Assim, tu existes, ó Senhor, meu Deus, e de tal forma existe que nem é possível pensar-te não existente. E é com razão, se a mente humana conseguisse conceber algo maior que tu, a criatura elevar-se-ia acima do Criador e formularia um juízo acerca do Criador, coisa extremamente absurda. E, enquanto tudo, excluindo a ti, pode ser pensado como não existente. Tu és o único, ao contrário, que existe realmente entre todas as coisas, e eu sumo grau. Então, por que o incipiente disse em seu coração, não existe Deus? Quando é tão evidente a razão humana que tu existes com maior certeza que todas as coisas? Justamente porque ele é insensato e carente de raciocínio. Capítulo 4. Que o incipiente disse em seu coração aquilo que é impossível pensar. Mas como o incipiente pode dizer em seu coração aquilo que nem sequer é possível pensar? Ou como pode pensar aquilo em que seu coração, quando dizer no coração, nada mais é do que pensar? Se verdadeiramente ele disse isso em seu coração, na verdade, também o pensou. Mas, na verdade, ele não disse isso em seu coração, porque justamente não podia pensá-lo. Com efeito, pode-se pensar ou dizer no coração uma coisa de duas maneiras, pensando na palavra que expressa a coisa ou compreendendo a própria coisa. No primeiro sentido, é possível pensar que Deus não existe. No segundo, não. Quem, por exemplo, compreende o que são a água e o fogo, sem dúvida, não pode pensar que os dois elementos sejam realmente a mesma coisa. Entretanto, se pensar apenas na palavra água e fogo, pode imaginar as duas coisas como idênticas. Assim que compreende o que Deus é, certamente não pode pensar que ele não existe. Mas o poderia se repetisse na mente apenas a palavra Deus, sem atribuir-lhe nenhum significado, ou significando coisa completamente diferente. Deus, porém, é o ser do qual não é possível pensar nada maior. E quem compreende bem isso, sem dúvida compreende também que Deus é um ser que não pode encontrar-se no pensamento. Quem, portanto, compreende que Deus é assim, não consegue sequer imaginar que ele não exista. Obrigado, meu Deus. Agradeço-te, meu Deus, por ter me permitido ver, iluminado por ti, com a luz da razão, aquilo em que antes acreditava pelo dom da fé que me desses. Assim, agora encontro-me na condição em que, ainda que não quisesse crer na tua existência, seria obrigado a admitir racionalmente que tu existes. Capítulo 5. Que Deus é tudo aquilo que é melhor que exista do que não exista, e que é o único existente por si mesmo, tendo feito todas as outras coisas do nada. Portanto, o que és tu, ó Senhor, Deus meu, tu de quem não é possível pensar nada maior? Mas quem poderia ser, senão aquele que, supremo entre todas as coisas, único existente por si mesmo, criou tudo do nada? Com efeito, o que não é tudo isso é inferior àquilo que o pensamento pode compreender no seu mais alto grau. Mas isso não pode ser pensado de ti. Que tipo de bem poderia faltar, então, ao bem supremo?
donde deriva toda espécie de bem? És, portanto, justo, verdadeiro, feliz e tudo aquilo que é melhor que exista do que não exista. De fato, é melhor ser justo do que não ser justo, ser feliz do que não ser feliz. Capítulo 6. Como Deus é sensível, embora não seja corpo. Sem dúvida, é melhor ser sensível, onipotente, misericordioso, impassível, do que não sê-lo. E tu és tudo isso, mas poderá ser sensível sem ser corpo? Onipotente sem poder tudo? Sem poder tudo? Simultaneamente misericordioso e impassível? Com efeito, se apenas os corpos são sensíveis, porque os sentimentos estendem-se pelo corpo e encontram-se no corpo, como poderá acontecer que seja sensível tu, que não és corpo, e, sim, Espírito Supremo, o que é o melhor do que ser corpo? A coisa explica-se porque sentir é conhecer, ou tendência ao conhecer, e aquele que sente conhece segundo a propriedade dos sentidos, como, por exemplo, as cores pela vista, os sabores pelo gosto e etc. Não é, portanto, errado dizer que quem, de alguma maneira, conhece, sente. Portanto, ó Senhor, embora não seja corpo, és, todavia, sumamente sensível, do mesmo modo que conheces profundamente todas as coisas, não, porém, segundo a pura sensação corpórea do ser animal. Capítulo 7. Como é onipotente, embora muitas coisas lhe sejam impossíveis. Mas como poderá ser onipotente se tu não podes tudo? Como poderá ser onipotente desde que não é possível a ti nem morrer, nem mentir, nem fazer com que o verdadeiro se transforme em falso? Salvo-se poder fazer coisas dessa espécie não é potência, mas verdadeiramente impotência. Pois, quem pode fazer coisas assim? Tem a possibilidade de fazer? Evidentemente, coisas funestas e contrárias ao dever e, quanto mais tiver poder para fazê-las, tanto mais o mal e a perversidade adquirem força sobre ele e tanto menos ele consegue resistir-lhe. Quem tem, portanto, semelhante faculdade não possui o poder, mas não o poder. De fato, acontece dizermos que uma pessoa pode, não porque, na realidade, tenha poder, mas para significar que o seu não poder permite a outro ter poder sobre ela, usando assim impropriamente o verbo poder, como muitas vezes, ao falarmos, empregamos expressões impróprias e dizemos, por exemplo, ser por não ser, e fazer em lugar de não fazer, ou nada fazer. Por isso, acontece que a uma pessoa que nega alguma coisa, respondemos, sim, como tu dizes, quando deveríamos ter dito, não, justamente como falas. Da mesma maneira dizemos, este homem senta-se como faz aquele, ou esse descansa como faz aquele outro. E, no entanto, por sentar-se, entendemos não fazer uma coisa e por descansar, não fazer nada. Desta maneira, quando se diz de alguém que tem o poder de fazer ou sofrer algo pernicioso para ele ou não deve fazer, a palavra poder, na verdade, significa impotência, porque quanto maior ele possui desse tipo de poder, tanto mais poderosa se tornarão sobre ele a adversidade e a perversidade, e ele mais fraco com elas. Portanto, Senhor meu Deus, tu és onipotente no sentido mais verdadeiro e próprio, pois nada tu podes por impotência e nada há que possa prevalecer contra ti. Capítulo 8. Como é misericordioso e impassível. Mas ainda, como poderás tu, Senhor, ser ao mesmo tempo misericordioso e impassível? Com efeito, se és impassível, não podes compadecer-te. E, se não te compadeces, não tem coração misericordioso para com o miserável, coisa em que consiste ser misericordioso.
E se não és misericordioso, de onde vem tanta consolação a nós, miseráveis? Mas será que tu és misericordioso, ó Senhor, e não misericordioso ao mesmo tempo? Misericordioso para conosco e impassível para contigo mesmo? Realmente, és misericordioso por compadecer-te dos nossos sofrimentos, não por experimentá-los. De fato, quando tu diriges os teus olhos para nós, os miseráveis, percebemos o efeito da tua misericórdia e tu, entretanto, não experimentas o efeito da compaixão. Assim, tu és misericordioso porque salvas os miseráveis e perdoa os pecadores, mas não é misericordioso no sentido em que tu possas ser afetado por alguma espécie de compaixão. Capítulo 9. Como, embora absoluta e soberanamente justo, ele perdoa aos pecadores e tem misericórdia deles com justiça. Mas, se tu és absoluta e soberanamente justo, ó Senhor, como podes perdoar os maus? Como podes tu, suma e plenamente justo, cometer uma injustiça? Mas que tipo de justiça é, pois, essa de conceder a vida eterna a quem, ao contrário, merece a morte eterna? Porque então, ó Deus bom, bom para os bons e para os maus, por que salvas os maus se isso não é justo? Se tu não podes cometer injustiça? Será que isso fica para nós oculto na luz inacessível que tu habitas, pois a tua bondade é para nós incompreensível? Realmente, no profundíssimo segredo da tua bondade, é que se encontra o nascente de onde mana o rio da sua misericórdia. Apesar de tu seres absoluto e supramente justo, também é benigno com os maus, justamente porque és total e supremamente bom. Serias, pois, menos justo se não fosse benigno com os maus. De fato, é as mais justas aquele que é bom para com os bons e com os maus do que aquele que é bom apenas com os bons. E aquele que é bom, punindo e perdoando aos maus, é melhor que quem os pune apenas. És, portanto, certamente misericordioso, porque és total e supremamente bom. E como é evidente, por outra parte, o motivo porque tu distribuis o bem aos bons e o castigo aos maus. No entanto, torna-se para nós estranho e surpreendente que tu, completa e supremamente justo, sem precisar de nada, conceda aos teus bens igualmente aos maus e aos ruins. Ó, a imensidão da tua bondade, Senhor! Vemos de onde brota a tua misericórdia, mas nossa visão não consegue ir mais além. Enxergamos de onde mana o rio e não conseguimos divisar a nascente. Tu és, pois, misericordioso para com os pecadores devido à plenitude da tua bondade. Todavia, permanece para nós escondida na profundeza da tua bondade, a razão por que és misericordioso. Quando tu distribui o prêmio aos bons e o castigo aos maus, parece que tu estás seguindo a lei da justiça. Porém, quando dispensas aos maus os teus bens, porque assim o exige a tua suprema bondade, torna-se estranho que um ser sumamente justo, como és tu, possa ter desejado isso. Ó misericórdia, com que abundante suavidade e com que suave abundância chega até nós. Ó imensa bondade de Deus, com que grande amor os pecadores devem amar-te. Com efeito, tu, Deus, salva os justos com justiça e libera os pecadores ainda quando a justiça os condena. Uns devem a sua salvação aos seus merecimentos e outros a conseguem apesar das suas faltas. Porque nos primeiros tu reconheces o bem que lhe doastes e nos segundos perdoas o mal que odeias.
Ó bondade imensa, que tanto excede toda a inteligência, faze com que recaia sobre mim a tua misericórdia, que procede de tão imensa riqueza, que penetre em mim o que emana de ti, que a tua clemência me perdoe e não te vingue segundo a justiça. Embora, portanto, seja difícil compreender como a tua misericórdia possa separar-se da tua justiça, vemo-nos, todavia, obrigados a crer que o que emana da tua bondade nunca conflita com a justiça, que nunca se separa da tua bondade, mas com ela está sempre unida. Então, se tu és misericordioso, porque és sumamente bom, e és sumamente bom porque sumamente justo. Deve-se admitir que és verdadeiramente misericordioso, porque és sumamente justo. Ajuda-me, ó Deus, justo e misericordioso. Ajuda-me, pois busco a tua luz. Ajuda-me para que me compreenda plenamente aquilo que digo. Tu és verdadeiramente misericordioso porque és justo. Então a tua misericórdia nasce da tua justiça? Ou será por causa da tua própria justiça que perdoa aos pecadores? Se for assim, ó Senhor, ensina-me como isso possa acontecer. Ou será, talvez, pelo fato de que é justo que tu sejas tão bom até o ponto de que não possa ser concebido melhor, e também justo que opere com um poder tão grande para que não possa ser pensado mais poderoso? Haveria algo mais justo que isso? Certamente isso não aconteceria se a tua bondade consistisse apenas em premiar e não ainda em perdoar. E se tu tornasse bons somente os bons e não também os maus? E por isso, por este motivo, que és justo que perdoes aos pecadores e que torne bons também os maus. Finalmente, aquilo que é feito sem seguir a justiça não deve ser feito. E o que não deve ser feito, se for feito, é contra a justiça. Se tu, portanto, te compadeces dos maus contra a justiça, é claro que não os devia fazer. E se tu não devesses ter misericórdia deles, e se a tivesse, tu seria misericordioso injustamente. Ora, um raciocínio dessa espécie é falso, porém é lícito crer que tu te compadeces dos maus sem ferir a justiça. Capítulo 10. Como castiga com justiça e como com justiça também perdoa os maus. Entretanto, é justo também que tu castigue os maus. Haverá, pois, algo mais justo do que os bons receberem o bem e os maus o castigo? Como, então, pode ser justo ao mesmo tempo que tu castigue os maus e lhe perdoes? Ou será que, sob certo aspecto, tu castiga os maus com justiça e, sobre o outro, lhe perdoa igualmente com justiça? Com efeito, é justo que tu castigue os maus, pois o mereceram, mas é também justo que lhe perdoes, não em virtude dos méritos que não tem, e sim porque isso condiz com a tua bondade. Ao perdoarem aos maus, tu és justo em relação a ti mesmo. Não a nós, assim como és misericordioso em relação a nós, e não a ti. Com efeito, ao salvar-nos, quando com toda a justiça poderia nos condenar, és misericordioso, não porque tu experimentas um afeto, coisa esta estranha à tua natureza, mas para que nós percebemos o efeito da tua bondade. Da mesma maneira és justos, não porque tu tenhas obrigações para conosco por alguma dívida, mas porque tu operas em virtude daquilo que é condizente com a tua bondade suprema. Desta forma, portanto, não há contradição em dizer que tu castiga e perdoa sempre com justiça. Capítulo 11. Como todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade, e como o Senhor é justo em todos os seus caminhos. E não seria justo, inclusive em relação a ti, ó Senhor, que tu punisses os maus? Entretanto, é justo que tu seja assim para que ninguém possa pensar
num ser mais justo do que tu. Seria, porém, possível isso se tu concedesses a recompensa apenas aos bons e desse o castigo aos maus? Contudo, é mais justo aquele que retribui aos bons e aos maus, e não somente aos bons, segundo os seus méritos. Portanto, tu és justo conforme a tua natureza, ó Deus justo e benigno, tanto ao castigar como ao perdoar. Realmente, pois, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade, Salmo 24:10. E, igualmente, o Senhor é justo em todos os seus caminhos, Salmo 144:11. Não há discordância, certamente, entre essas duas verdades, porque não é justo quem seja salvo os que tu queres punir, e não é justo que seja condenado aqueles aos quais querem perdoar. Justo é somente aquilo que tu queres, e injusto aquilo que tu não queres. É desta maneira, pois, que da tua justiça nasce a tua misericórdia, porque é justo que tu seja de tal forma bom, que ainda quando perdoas, sejas bom. Por isso, sem dúvida, aquele que é sumamente justo pode querer o bem ainda para os maus. Entretanto, se é possível compreender que tu possas querer salvar os maus, fica incompreensível que, entre seres igualmente maus, tu, pela tua suprema bondade, salve alguns e não outros, e pela tua suprema justiça, castigue alguns e não outros. Assim, portanto, tu és verdadeiramente sensível, onipotente, misericordioso e impassível, como também és vivente, sábio, bom, feliz e eterno. E, em suma, tudo o que é melhor que exista do que não exista. Capítulo 12. Que Deus é a própria vida que vive e que se pode dizer outro tanto dos seus atributos. Mas tudo aquilo que tu és, certamente és não por outro, e sim por ti mesmo. Tu és, portanto, a vida mesma pela qual vives, a sabedoria pela qual és sábios, a bondade pela qual és bom para com os bons e os maus, e assim por diante. Capítulo 13. Como somente ele é ilimitado e eterno, embora haja outros espíritos que são ilimitados e eternos. Tudo aquilo que de alguma maneira está circunscrito pelo espaço e pelo tempo, sem dúvida é melhor que aquilo que não está submetido a nenhuma lei espacial e temporal. Como, porém, não há nada maior que tu, nenhum lugar ou tempo te circunscreve, porque está por toda a parte e sempre. Somente de ti é possível afirmar de verdade que é sem limites e eterno, porque então há outro espírito que são ditos ilimitados e eternos? Na realidade, somente tu os é eterno, porque o único entre todos, assim como não tivesse começo, também não terás fim. Mas como é possível que tu sejas o único não ter limites? Talvez isso aconteça porque todo espírito criado, se comparado a ti, é limitado e, ao contrário, se comparado com o corpo, é ilimitado. Com efeito, limitado é aquele ser que, em ser encontrado completo num lugar, não pode contemporaneamente encontrar-se em outro, o que é impróprio dos corpos, o que é próprio dos corpos. Ilimitado, ao invés, é aquele ser que contemporaneamente encontra-se completo por toda parte, isto é, próprio somente de ti. Limitado a ilimitado. Ao mesmo tempo, é aquele ser que, embora se encontrasse completo num lugar, pode contemporaneamente encontrar-se completo em outro. Porém, não por toda parte. Isto é impróprio dos espíritos criados. Isto é próprio dos espíritos criados. Com efeito, se a alma não tivesse inteira em cada uma das partes do corpo, não sentiria inteira as impressões que recebe em cada uma delas. Consequentemente, tu és, ó Senhor, o único ser ilimitado e eterno, embora haja outros espíritos também eternos e ilimitados. Capítulo 14. Como e por que Deus é visto e não é visto por aqueles que o buscam?
Ó minha alma, encontraste o que procuravas? Buscavas a Deus e encontraste que Ele é o ser supremo do qual não é possível pensar nada melhor? Que Ele é a própria vida, é luz, sabedoria, bondade, felicidade eterna e eternidade feliz e que se encontra por toda parte e sempre. Com efeito, se não encontrasse ao teu Deus, como pode ser Deus este ser que encontrastes? E como conseguir entender com tanta certeza e clareza que aquele ser é o mesmo Deus? E se verdadeiramente o encontrastes, por que não sente dentro de ti então o que encontrastes? Por que, ó Senhor, a minha alma não sente a tua presença se te encontrou? Ou será que ela não encontrou realmente a ti, ao descobrir que existe um ser que é luz e verdade? Mas como poderia ela compreender isso, a não ser pela tua luz e a tua verdade? Se, porém, viu a luz e a verdade, viu a ti, e, se não viu a ti, não viu nem a luz nem a verdade? Ou será que não eras a luz e a verdade o que viu, e, portanto, ainda não viu a ti, porque apenas entreviu a ti de maneira limitada e não como és? Ó Senhor, meu Deus, tu que me fizestes e me remistes, disse a minha alma que anela por ti o que tu és, caso não seja aquilo que ela viu, a fim de que possa enxergar claramente aquilo que deseja com tanto ardor. Ela esforça-se para ver ainda mais, entretanto, não consegue vislumbrar nada além do que já viu, a não ser trevas. Ou melhor, ela não vê trevas, pois em ti não há trevas, mas apercebe-se de que não pode ser mais além por causa das suas próprias trevas. Mas, por que, ó Senhor? Por que o olho da alma está embaciado? Por que está fraco e está obscurecido pelo seu esplendor? Sim, o seu olho está cegado por causa das próprias trevas e ofuscado pela tua luz. Cega o seu curto alcance e perde-se na tua imensidão. Está encerrado em limites estritos, subjugados pela tua grandeza ilimitada. Ó, quão grande é esta luz donde desponta e brilha toda a verdade, que resplandece aos olhos da alma dotada de razão. Quão imensa é esta verdade em que se encontra tudo o que é verdadeiro, e fora dela não há senão nada e a mentira. Quão imensa é ela que, com um só olhar, enxerga todas as coisas existentes, assim como o princípio, o poder e a maneira com que tudo foi feito do nada. Que pureza, que simplicidade, que limpidez, que brilho se encontra nela, muito mais do que a criatura possa compreender. Capítulo 15. Que ele é bastante maior que aquilo que se pode pensar. Portanto, ó Senhor, tu não és apenas aquilo de que não é possível pensar nada maior, mas é também tão grande que superas a nossa possibilidade de pensar-te. Com efeito, supondo que fosse possível pensar que existe um ser dessa espécie, se tu não fosse esse ser, poder-se-ia pensar uma coisa maior que tu, o que é impossível. Capítulo 16. Que a luz em que habita é inacessível. É realmente inacessível a luz em que habitas, ó Senhor, e não há ninguém, exceto tu, que possa penetrá-la bastante para contemplar-te com clareza. Eu não vejo, sem dúvida, por causa do seu brilho, demasiado para os meus olhos, e, todavia, o que consigo ver, vejo através dela, da mesma maneira que o olho fraco do nosso corpo vê tudo aquilo que vê pela luz do sol, que, no entanto, não pode contemplar diretamente. A minha inteligência não consegue alcançar essa luz, porque difunde um esplendor demasiadamente vivo e que não tolera. O olho da minha alma não pode fitá-la por muito tempo, nem sustentar tão grande luminosidade.
É, pois, ofuscado pela reverberação, vencido pela sua vastidão, turvado pela sua imensidade, confundido pela sua intensidade. Ó luz suprema e inacessível, ó verdade profunda e bem-aventurada, como está diante de mim, embora eu esteja tão perto de ti? Quão afastado te encontras do meu olhar quando eu estou continuamente presente ao teu? Tu és presente, inteira, por toda parte e não te vejo. Movo-me em ti, estou em ti e não posso chegar-te a ti. Tu estás em mim, em torno de mim e eu não te sinto. Capítulo 17. Que em Deus se encontra a harmonia, o perfume, o sabor, a beleza, de maneira inefável e completamente própria. Tu, ó Senhor, te escondes da minha alma, encoberto pela tua luz e a tua felicidade, e por isso ela está mergulhada nas trevas e na sua miséria. Olha ao redor de si e não vê a tua beleza. Escuta e não ouve a tua harmonia. Aspira e não percebe o teu perfume. Tem paladar e não consegue experimentar o sabor de ti. Toca e não percebe a suavidade da tua substância. Sem dúvida, ó Senhor meu Deus, tu tens todas essas qualidades de uma maneira inefável e as doastes a tuas criaturas sob forma sensível. Porém, os sentidos da minha alma endureceram, entibiaram e obstruíram-se pela languidez inveterada do pecado. Capítulo 18. Como nem em Deus, nem na sua eternidade, que é Ele mesmo, há partes. Eis um novo motivo de perturbação. Eis-me de novo na tristeza e no luto. Eu procuro a alegria e a felicidade. Já a minha alma pensava estar saciada e, de novo, eis que estou mergulhado na extrema miséria. Já estava prestes a saciar-me e eis que me sinto mais faminto que antes. Procurava elevar-me até a luz de Deus e eis-me caído, de novo, nas minhas trevas. Na verdade, não caí nelas agora, porque já estava envolvido por elas. Sem dúvida, cairá nelas ainda antes que minha mãe me concebesse. Certamente fui concebido nelas e nasci enfaixados por elas. Todos nós, sem dúvida, caímos com Adão. Nele todos pecamos. Nele perdemos aquilo que ele recebeu com tanta facilidade e, todavia, perdeu com grande desgraça, sua e nossa justamente, aquilo que agora não encontra mais, apesar das nossas buscas. Com efeito, quando o procuramos, não o encontramos, e se o encontramos, percebemos que não é aquilo que procurávamos. Ajuda-me, bom Deus, ó Senhor, busquei o teu rosto, permite que eu o encontre, ó Senhor, não afaste de mim o teu rosto. Salmo 26, 13 e 14. Tira-me do abismo em que estou e eleva-me a ti. Purifica-me, cura, aguça, ilumina o olho da minha alma para que possa finalmente contemplar-te. Que a minha alma possa reunir todas as suas forças e, com o ardor da sua inteligência, se dirija a ti, meu Senhor. Quem és, ó Senhor? Quem és? Como o meu coração poderá compreender-te? Não resta dúvida que és a vida, a sabedoria, a verdade, a bondade, a felicidade, a eternidade, tudo aquilo que constitui o verdadeiro bem. Mas esses atributos são numerosos e a minha angusta inteligência não pode captá-los todos em um único ato de pensamento para receber deleite deles de uma só vez. Mas como podes, ó Senhor, ser todas essas coisas? Ou elas, quizás, são partes de ti, ou cada uma já é tudo aquilo que tu és? Mas aquilo que tem partes não é uno, e sim composto e distinto de si mesmo e pode-se fracionar ou na realidade ou pelo ato do pensamento. Porém, isso não se pode afirmar de ti, que és o ser do qual não se pode pensar nenhuma coisa melhor. Não existem, portanto, partes em ti, ó Senhor. Tu não és múltiplos,
és uno e idêntico a ti e de maneira alguma há diferença em ti. Aliás, tu és a única absoluta. Tu és a unidade absoluta, aquela que nem o pensamento consegue fracionar. Por isso, a vida, a sabedoria e todas as outras qualidades não são, em ti, partes, mas todas formam uma unidade indivisível, e cada uma delas é o que tu és e, ao mesmo tempo, o que são as outras todas. Portanto, tu não tens partes, e a tua eternidade, pois se identifica contigo, não é parte de ti, nem da tua eternidade. Tu está inteiro por toda parte, e tua eternidade é inteira e imperecível. Capítulo 19. Que Deus não está em lugar nenhum, nem no tempo, e tudo está em Deus. Mas se tu, por tua eternidade, fostes, és e serás, e se ter sido não é vir a ser, de que maneira a tua eternidade pode existir sempre inteira? Ou, Guisa, nada na tua eternidade tenha passado de modo a não existir mais, nem algo haja que está a formar-se, como se ainda não tivesse existência? Portanto, não existe ontem, nem existe hoje, nem existirá amanhã. Porque ontem, hoje e amanhã tu existes. Mas não se deve dizer ontem, hoje e amanhã. E sim, simplesmente existes. E fora de qualquer tempo. Ontem, hoje, amanhã só existe no tempo e tu, ao contrário, embora nada haja sem ti, tu não estás, entretanto, em lugar e tempo nenhum, e tudo encontra-se em ti, pois nada pode abranger-te e, todavia, tu abranges todas as coisas. Capítulo 20. Que Deus existe antes e depois de todas as coisas, ainda que sejam eternas. Tu, portanto, preenches e abranges todas as coisas existentes, pois tu existes antes e depois delas. Existes antes, porque antes que elas existissem, tu já eras. Mas como pode ser que tu existas depois de todas as coisas? Como poderá existir depois daquelas coisas que não terá fim? Talvez isso aconteça porque elas não podem existir sem ti, e tu não seria minimamente diminuído se todas as coisas voltassem de novo ao nada? Ou será que tu és posterior a elas porque é possível pensar delas que terão um fim, enquanto ti não é possível sequer imaginar isso? Com efeito, nesse sentido, todas as coisas de alguma maneira têm fim, mas tu nem desta maneira. E certamente aquilo que não tem fim existe ainda depois daquilo que, de alguma maneira, termina. Ou será porque tu superas todas as realidades, ainda que eternas, pelo fato de que a tua eternidade e a delas não são sempre e inteiramente presentes para ti, quando, ao contrário, elas, em sua eternidade, não possuem ainda aquilo que está para vir, nem aquilo que já passou? Certamente tu existirá sempre depois delas, porque tu estás sempre presente nelas e porque está sempre presente diante de ti aquilo a que elas ainda não conseguiram chegar. Capítulo 21. Se essa eternidade é aquilo que expressamos com as palavras séculos dos séculos ou séculos dos séculos, e será que essa eternidade é aquilo que denominamos século dos séculos ou séculos dos séculos? Com efeito, assim como o século, na sucessão do tempo, contém todas as coisas temporais, assim a tua eternidade contém todos os séculos da sucessão do tempo. E ela é chamada de século, devido à sua unidade indivisível e
séculos, porque a sua imensidade é interminável. Embora tu, ó Senhor, seja tão grande que tudo está repleto de ti e tudo está em ti, todavia, tu está de tal maneira fora do espaço que não há em ti nem meio, nem metade, nem parte alguma. Capítulo 22. Que somente Deus é o que é, e Ele é aquele que é. Somente tu, ó Senhor, és aquilo que és, e somente tu és aquilo que és. Com efeito, o ser que não é o mesmo em sua totalidade e em suas partes, ou que está sujeito em algum ponto a variações. Este certamente não é aquilo que é. Assim também, todas as coisas que tiveram início, porque antes não existiam, podem ser pensadas como não existentes, e se não forem mantidas na existência por meio de outro, voltam ao nada. E tudo aquilo cujo passado não existe, mas cujo futuro ainda não existe em sentido próprio e absoluto. Tu, ao contrário, és verdadeiramente aquilo que és, porque tudo aquilo que tu és, ainda que apenas uma vez e de alguma maneira, continua sendo completamente e sempre. Tu existes verdadeira e simplesmente porque não tens passado nem futuro, mas unicamente presente, e não se pode supor, sequer por um momento, que tu não existas. Tu és a vida, a luz, a sabedoria, a felicidade, a eternidade e tantos outros bens parecidos. E, entretanto, não é senão um bem único e supremo, completamente suficiente para ti próprio, sem carecer de nada. Quando todas as demais coisas, ao contrário, precisam de ti por causa daquela parte de existência e de perfeição de que gozam. Capítulo 23. Que esse bem é, ao mesmo tempo e igualmente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que, necessariamente, os três são uma unidade que é total e sumamente o bem. Esse bem supremo és tu, Deus Pai, e esse bem supremo é o teu Verbo, isto é, o teu Filho, porque no Verbo, por meio do qual tu expressa a ti mesmo, não pode haver senão aquilo que tu és. Nem o Verbo pode ser maior ou menor do que tu, porque o teu Verbo é verdadeiro como tu. Ele é de fato a mesma verdade como tu és, a qual outra coisa não é senão tu mesmo. Tu és tão simples que de ti não pode nascer outra coisa que não seja aquilo que tu és. O amor, uno em si e comum a ti e a teu Filho, isto é, o Espírito Santo, que procede de um e de outro. Com efeito, esse amor não é inferior nem a ti nem a teu Filho, porque tu amas a estes Filho e a ti, tanto como ele a ti e a si mesmo, porquanto tu és ele e ele é tu. Nem de ti, nem dele provém algo diferente dele e de ti. Da simplicidade suprema não pode proceder nada que seja diferente daquilo que é o princípio de onde procede. Assim, tudo o que é cada um, o mesmo é, completa e simultaneamente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque cada um deles outra coisa não é senão a unidade sumamente simples e a simplicidade sumamente una, que não pode nem multiplicar-se, nem ser uma coisa ou outra. Aliás, há apenas um único ser necessário, e é aquele necessariamente uno, no qual encontra-se todo o bem, ou melhor, ele é o bem completo, o único, o bem total e exclusivo. Capítulo 24. Hipótese acerca da natureza e grandeza desse bem supremo. Vamos, minha alma, aguça e eleva toda a tua inteligência e pensa, com todas as tuas forças, qual e quão grande seja esse bem. Se, pois,
todos os bens são agradáveis. Imagina e considera quão agradável será esse que encerra a causa da alegria de todos os outros bens. Não uma alegria qualitativa igual àquela que nós experimentamos com as coisas criadas, mas tão diferente quanto imensamente diferente é o Criador da criatura. Se a vida criada já é uma alegria, quão agradável não será a vida criadora? Se a conservação da vida já foi feita agradável, quanto mais não o será aquela vida que é o princípio de toda a conservação? Se é agradável o conhecimento das coisas que foram criadas, quão agradável não será então a sabedoria que criou todas as coisas do nada? Em suma, se as alegrias dispensadas pelas coisas criadas são muito e grandes, qual e quão grande não haverá de ser a alegria existente naquele que é a causa de todas as coisas agradáveis. Capítulo 25. Quais e quão grandes bens estão reservados aos que fruem de Deus? Aquele que fluirá desse bem. O que estará ou não reservado para ele? Certamente haverá para ele tudo o que Deus quiser e nada haverá de tudo o que Deus não quiser. Haverá ali, sem dúvida, os bens do corpo e da alma, os que os olhos nunca viu, o ouvido não ouviu, nem o coração humano nunca imaginou. 1 Coríntios 2:9. Por que então, ó homem miserável, vagueias aqui e acolá e procura do bem para o teu corpo e a tua alma? Ama aquele único bem e que se encontra todos os bens e estará satisfeito. Deseja aquele bem sumamente simples que contém todos os bens e será suficiente. O que está a amar, ó minha carne? O que está a desejar, ó minha alma? Somente ali, nele, é que se encontra o que vos amais e tudo o que desejais. Se amais a beleza, então deveis saber que os justos resplandecerão como o sol. Mateus 13:43. Se desejas a rapidez ou a força ou a liberdade do corpo de maneira que nada a ele possa opor-se, sabeis que os justos serão semelhantes aos anjos de Deus. Mateus 22:30. Porque depois de semeado o corpo animal, surgirá o corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44. Certamente pelo poder divino e não pela natureza. Se procurais uma vida longa e cheia de saúde, é nele que se encontra a eternidade sadia e a sanidade eterna, porque os justos viverão eternamente. Sabedoria 5:15. E também porque a saúde vem aos justos do Senhor. Salmo 36:39. Se quereis ser saciados, eles serão saciados quando aparecer a glória do Senhor. Salmos 16:17. Se procurais a ebriedade, estarão embriagados com a abundância da casa do Senhor. Salmo 35:9. Se sois atraídos pela música, ali nos céus, encontra-se os coros dos anjos cantando sem fim a Deus. Se cobiçais o prazer puro, não o imundo, o Senhor, ó Senhor, tu lhe saciarás a sede com torrentes dos teus prazeres. Salmos 35:9. Se há sabedoria, será revelada aos justos a própria sabedoria de Deus. Se há amizade, os justos amarão a Deus mais que a si mesmos, e cada um deles amará aos outros como a si mesmo, e Deus os amará mais do que eles possam amar a si mesmos, porque eles amarão a Ele, e assim amar-se-ão entre si mesmos, mas por meio dele, quando ao contrário, ele amará a si mesmo e a eles por meio de si mesmo. Se é a concordância que vos buscais, os justos terão toda uma só vontade, porque ali não haverá outra vontade a não ser a de Deus. Se o poder, eles terão uma vontade onipotente como a de Deus, porque assim como Deus pode o que quer por si mesmo, assim eles poderão tudo o que quiserem,
por meio dele, e desde que ele hão de querer tudo o que Deus quer. Deus, portanto, quererá aquilo que eles quiserem, e o que ele quiser não poderá não ser, não poderá não ser. Se as honras e as riquezas, Deus elevará os seus servos bons e fiéis acima de todas as coisas, de forma a serem chamados e o serão realmente filhos de Deus. Romanos 8,16. E deuses se encontrarão lá, onde estará o seu filho, e lá eles serão os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Se desejais a verdadeira segurança, eles ficarão plenamente seguros de que nunca lhe faltará, de modo algum, a felicidade, porque terão a certeza de que, espontaneamente, não abandonarão a Deus. E Deus, que os ama, não poderá abandonar a eles que o amam. E nada existe de mais poderoso do que Deus, que possa afastá-los dele contra a vontade dele e a de Deus. Oh, como há de ser grande e agradável essa alegria, lá onde se encontra tão grande bem. Ó coração humano, ó coração pobre, atribulado, inquieto, como há de sentir-se feliz se possuíres em abundância desses bens? Sonda, ó, o teu âmago, para ver se cabe nele a alegria de tanta felicidade. E certamente, se algum outro irmão, a quem tiveres amados como a ti mesmo, fluir da mesma felicidade, e a tua alegria dobrará, porque não fluirá menos da dele que da tua. E se houver 2 ou 3 ou muitos compartilhando da mesma alegria, e a eles tiverem amado como a ti mesmo, desfrutará da alegria de cada um como da tua. Portanto, nesse perfeito amor, entre inumeráveis anjos e homens, onde ninguém ama aos outros menos do que a si mesmo, cada um fruirá da alegria de todos os outros, não menos que da sua própria. Mas, se o coração de um homem mau está capacitado a receber a alegria de apenas uma felicidade tão grande, como poderá ter espaço para abrigar a alegria de tantas e tão grandes felicidades? E desde que quanto mais se ama a outrem, mais sente-se prazer pela sua felicidade. E como nesta felicidade perfeita, cada um amarás a Deus infinitamente mais que a si mesmo e aos outros, então cada um desfrutará mais e sem comparação da felicidade de Deus do que da sua própria e daquele dos outros. Se os justos amarão a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente e com toda a sua alma, e no entanto o coração, a mente e a alma não são suficientes para um amor tão sublime, eles, sem dúvida, serão felizes com todo o seu coração, com toda a sua mente e a sua alma, porém, não com a capacidade apropriada à plenitude de tanta felicidade. Capítulo 26. Acaso será essa a alegria plena que o Senhor prometeu? Deus meu e meu Senhor, esperança minha e gáudio do meu coração, diz a minha alma se esta é a alegria de que nos falas através do teu Filho. Pedi e recebereis de maneira que vossa alegria seja plena. João 16, 24. Pois eu encontrei uma alegria plena e mais que plena. Pleno o coração, plena a mente, plena a alma, plena completamente o homem dessa alegria. E já outra alegria haverá ainda para ele, sem medida. Essa alegria, portanto, não caberá inteira naqueles que a desfrutam, mas esses caberão inteiramente nela. Dize, ó Senhor, dize ao teu servo, na intimidade do seu coração, se é essa a alegria que receberão aqueles teus servos que entrarão no gáudio do Senhor. Mas essa alegria de que fluirão certamente os teus eleitos
nem o olho ouviu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. Isaías 64:4, 1 Coríntios 2:9. Portanto, eu ainda não disse nem pensei suficientemente, ó Senhor, quão imensa será a felicidade desses bem-aventurados. Sem dúvida, eles desfrutarão de tanta felicidade igual ao seu amor, e o seu amor será tanto como o seu conhecimento. Mas em que medida, então, te conhecerão, ó Senhor, e te amarão? Certamente, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem em que medida te conhecerão e te amarão naquela vida futura. Ó Deus, rogo-te que permitas que te conheça, te ame e possa assim fluir da tua felicidade. E se não posso tê-la plenamente durante esta vida, ao menos consiga avançar cada dia mais em direção a ela, de modo a alcançá-la plenamente. Que o conhecimento de ti cresça durante a minha vida, de forma a fazer-se pleno na outra. Que o meu amor para contigo aumente cada vez mais até chegar à plenitude da vida futura, e que minha alegria seja tão grande na esperança, a fim de que possa ter total ali, na realidade. Ó Senhor, tu por meio do teu Filho nos ordenas, aliás, nos exortas a pedir e prometes que seremos atendidos e que a nossa alegria será plena. Peço-te, aconselha-me por meio desse nosso admirável conselheiro, Jesus Cristo, para que eu receba o que nos prometes através da tua verdade, que a minha alegria venha a ser completa. Deus da verdade, suplico-te, possa eu fluir dessa alegria completa. Que a minha mente, de agora em diante, só pense nisso. Que a minha boca só fale nisso. Que o meu coração só ame isso. Que a minha alma só anele por isso. Que a minha carne só tenha sede disso. Que o meu ser inteiro só deseje isso até o momento em que perceba em mim a alegria do meu Senhor, que é uno e trino, bendito por todos os séculos. Assim seja.